A paz do Senhor Jesus. Hoje é 31, hoje é domingo, 31 de outubro de 2021, último dia do mês de outubro. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem nos sustentado o Senhor, não é? E por isso estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que abriu mão dela mesma, da família dela, por amor, e acompanhou uma pessoa e entrou para a linhagem de Jesus. Nós vamos falar sobre Ruth. Vamos lá no livro de Ruth, ele está logo depois do livro de Juízes. Eu vou ler um versículo só, no capítulo 1, versículo 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, perdão. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Muitos conhecem aqui a história de Ruth, né? Ela foi a bisavó do Davi, junto com Boaz. E ela era uma moabita, mas abriu mão do teu povo, abriu mão da tua cultura, abriu mão da sua educação e se lançou com Noemi. Algumas pessoas maldizem o Elimeleque, porque Elimeleque era um judeu e foi parar na terra de Moabe, uma terra amaldiçoada, né? Veio da linhagem de Ló, uma de suas filhas, do incesto, e era amaldiçoada, né? Sobre isso nós não temos dúvida nenhuma, não estou questionando isso. Mas o Senhor, quando Ele quer resgatar alguém, Ele não manda missionários, Ele não manda pastores ir no centro de macumba, ir no hospital, ir a países como nós temos missionários na África, na Ásia, lugares em que o cristianismo não é bem-vindo, não é bem visto, não é bem quisto. Elimeleque, sendo um judeu, ele não era um homem que orava? Não era um homem que estava na direção do Senhor? O Senhor não veio para os seus e os seus o negaram? E ele acabou levando a palavra aos gentios? Jesus não deu a vida dele por todos nós? E nós estamos aqui? Eu vejo Elimeleque como um missionário. Que ele saiu, né, tudo bem, que era num tempo de fome, lá em Israel, e foi para Moabe. E ali ele prosperou, veio a falecer, igualmente com os seus filhos. Mas quem é que dá e tira a vida? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, 32, se eu não me engano, deixa eu só, para não errar com vocês. Capítulo 32, no versículo 39, o Senhor fala assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Aqui foi o último cântico de Moisés antes dele vir a falecer, antes dele subir lá para o monte de Abraim, né? Ao monte Nebo, e falecer. Foi o último cântico de Moisés e Deus falar através de sua boca com seu povo. Então, Abimeleque faleceu e os seus filhos também. E Noemi, né, ali sozinha, viúva, com 2 noras, né, porque tinha também a órfã nessa época, e ela ouviu que
que Judá já estava, que Deus, né, olhara para Judá e que tudo lá estava normalizado, que a fome já tinha passado. E aquilo não foi uma chamada de Deus? Volta. Porque não tem problema nenhum da gente retornar. Não tem problema nenhum a gente estar no ministério e sair dali por um tempo e de repente e depois retornar. Não é vergonha nenhuma. E muitas vezes nós precisamos retornar. Uma vez mesmo aconteceu isso comigo. Eu saí do ministério onde eu estou hoje, fui para outro, mas o Senhor me fizera voltar. E ali eu estou até hoje. E eu vou ficar ali até quando o Senhor quiser. E se é para eu ficar ali sobre a direção do meu pastor, eu vou ficar ali. Mas aí Noemi resolveu voltar para o seu povo. Lá tinha seus parentes, seus amigos, pessoas que ela conhecia. E uma viúva naquela época, sem filhos, né? Ela não tinha quem a sustentasse, ela iria virar uma mendiga. Então, ela foi para os seus, que lá ela teria condições de ter alguém que pudesse cuidar dela, que a sustentasse. E Ruth, ouvindo com certeza sobre a palavra do Senhor, vendo o testemunho de Noemi, aquelas palavras entraram no coração de Ruth. E ela recebeu o convite e aceitou o convite. E foi com Noemi. E aí eu me lembrei de Jonathan e do Davi, né? Quando o Senhor fala que, né, o Samuel fala, contando sobre eles, que as almas deles se apegaram. Eles se apegaram e fizeram uma promessa um ao outro, de um cuidar do outro ou até da sua descendência. E quando Jonathan morreu, Davi se lembrou dessa promessa e resgatou lá de Lodebar o seu filho, que estava coxo, que estava lá esquecido lá. Lembra disso? Lembra? E aí Noemi Ruth abriu mão da tua família e foi com Noemi. Aonde quer que tu pousares. Ela não pensou se ela ia dormir na rua, ela não se preocupou se ela não teria casa para morar, se ela teria cama, se ela teria roupa, se ela teria comida. Ela não se preocupou. E mais ainda, sabendo que ela iria para um povo que a rejeitava, que rejeitava o teu povo. Ela não se preocupou. Ela não se preocupou de passar necessidade, ela não se preocupou de passar apertos. E será que Deus não conhecia o coração desta pessoa? Lá em Jericó, Deus salvou uma única pessoa, uma única família de lá. E ela era uma prostituta, a Raabe. Ela ouviu falar de Deus e acreditou. Acreditou nos feitos do Senhor e acreditou num Deus que tudo podia fazer, que já tinha aberto o mar, que já estava levando o seu povo totalmente improvável à vitória. E aonde eles passavam, eles eram vitoriosos. E aí, voltando para Ruth, ela não se preocupou com nada. Tanto é que ela chegou lá em Judá, foi rejeitada, arregaçou as mangas, mesmo assim foi trabalhar para sustentar a sua sogra e ela. E a gente vê isso em várias pessoas que abrem mão de si mesmo para ajudar outras pessoas, para levar comida, para levar para suas casas, pessoas que são maltratadas. A gente vê pessoas fazendo a obra do Senhor hoje, indo a lugares improváveis, a gente vê pessoas improváveis vivendo extraordinários. O Senhor não veio
para aqueles que são, que os sãos, né? Ele veio para aqueles que reconhecem que necessitam. E o quanto Ruth não penou ali, junto com aquele povo. Mas Deus tinha uma promessa na vida dela e ela nem sabia. Ruth abriu mão de ser mãe porque ela não tinha filhos. Ela abriu mão de ter um casamento. Ela abriu mão da tua família, dos teus irmãos, dos teus pais. E adotou a Noemi como sua mãe. Se colocou como cuidadora. E a palavra do Senhor diz o quê? Jesus, quando falou lá, quando sua mãe e seus irmãos foram procurar, o que ele falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E foi exatamente o que Ruth fez. Buscou estar perto de alguém que fazia a vontade de Deus. Deixou de viver num povo amaldiçoado, para viver num povo abençoado. E assim ganhou o direito de ser chamada filha de Deus. Filha, serva, mas decidindo amar. O meu Deus, o teu Deus será o meu Deus. E ali ela decidiu amar. Amar Deus, porque Deus é uma decisão. Amar Deus é uma decisão. Amar o meu próximo é uma decisão. Quantos de nós, por muito menos, a gente vira as costas para aquelas pessoas que precisam? Eu não falo de viver a obra, porque quando a gente vive a obra, a gente se afasta de pessoas. A gente precisa estar em conexão constante com o Senhor, e quem vive no meio da multidão não tem tempo para estar conectado com o Senhor. E enquanto a gente busca fazer a vontade do Senhor, Ele cuida dos nossos. Eu não posso garantir a segurança da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Mas aquilo que eu quero para mim, eu quero para eles. E se eu sei que Jesus é o pão da vida, é tudo que eu preciso, é o alimento que eu preciso, é o meu Deus, é o único que pode fazer por mim e por ninguém o que ninguém faz por mim, eu vou segui-lo. E para onde Ele me mandar, eu irei. Mesmo que ninguém venha me entender, que ninguém entenda. Porque nem sempre fazer a vontade de Deus é algo em que as pessoas vão entender ou vão compreender. E eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar o meu Deus. E eu sei e eu confio que enquanto eu busco, Ele está cuidando dos meus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza das promessas que o Senhor tem na minha vida. E você? Sabe das promessas que o Senhor tem da tua vida, para a tua vida? O que você quer para o futuro da tua família? Qual é o legado que você vai deixar para a tua família? A Ruth é a segunda mulher que tem um livro escrito sobre a vida dela aqui, ó, na Bíblia, a palavra.
Ela não sabia onde ela chegaria e ela não se preocupou com isso. Ela não fez para ganhar aplausos, ela não fez para chamar a atenção de ninguém. Ela simplesmente se lançou e abriu mão das suas vontades, abriu mão dos seus sonhos. Mas Deus tinha um sonho muito maior para a vida dela. Pensa nisso, medite nessa palavra. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais essa palavra, por mais, meu Pai, esse carinho, esse zelo pelas nossas vidas, pelos nossos, porque as suas bênçãos não se estendem somente a nós, porque a tua glória é tamanha, meu Pai, que ela se estende à minha família, aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, aqueles que estão perto de mim. Mas ela só não vai chegar a quem não quer, porque é uma escolha. Glorificado e exaltado é o Senhor, meu Pai. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada. E por mais que eu te agradeça, mesmo se eu vivesse 1 milhão de anos, milhões de anos, não seria suficiente para te louvar, para te adorar. Obrigada, meu Pai, por ter me resgatado. Obrigada por me ensinar a cada dia, Pai, e a ter pessoas que me ensinam, que me ajudam nesse crescimento. Obrigada, meu Pai, por essa pessoa que está ouvindo esta ministração neste momento e que ela saiba o quanto o Senhor a ama e que o Senhor tem planos muito maiores para a vida dela, planos maiores e melhores que ela nem pode imaginar. Porque hoje nós temos a internet que pode alcançar corações em qualquer lugar no mundo. E que essa pessoa, ao ouvir esta ministração, sinta o teu amor, sinta o teu carinho, o teu zelo, o teu convite. O teu convite. Porque amor maior não há, meu Pai. Amor maior não há. E se nós queremos viver o extraordinário, nós precisamos nos lançar. Precisamos sair debaixo da asa dos nossos pais e nos colocarmos embaixo da sua asa, que é o nosso refúgio, o nosso seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o Senhor, meu Pai, que é a nossa fortaleza. E do Senhor nós podemos confiar, porque o Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que volte atrás. O Senhor nunca vai nos decepcionar, o Senhor nunca nos decepciona. Se eu escolho amar um homem, esse pode me enganar, pode me iludir, pode me machucar, mas o Senhor não. O Senhor não. E se a gente se sente machucada muitas vezes é porque o Senhor está nos lapidando, está arrancando de nós os carrapichos, está tirando de nós os lixos que vão acumulando. E claro que vai doer. Vai doer. Se eu vou usar um super bonde e ele cola na minha pele para tirar, vai doer. Se um espinho entra na minha carne, para eu tirar dói.
mas ele não faz parte da minha carne. Assim como os lixos que acumulam no nosso coração, na nossa alma, não fazem parte de nós. Mas é uma escolha. Eu escolho não perdoar, eu escolho ficar triste, deixar a tristeza tomar conta do meu coração. Eu escolho ficar amargurada, eu escolho me irar. Porque a ira pode até vir, mas eu escolho ficar irado ou não. Eu escolho ficar magoado ou não. Eu escolho abrir mão do meu eu. Eu escolho abrir mão de alimentar a minha carne para alimentar o meu espírito. É tudo uma questão de escolha, de força de vontade. E a gente tende, meu Pai, a não querer abrir mão de nada. A gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer abrir mão de nada. Se o próprio Jesus negou-se a si mesmo, negou o seu trono de glória para vir até aqui, resgate por amor a nós, quem somos nós, meu Pai? Quem somos nós? Ah, meu Pai, mas é o Senhor, Espírito Santo, que convence o homem dos seus erros, dos seus pecados. E que essa palavra, meu Pai, possa chegar como um convite irrecusável a quem está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, visita cada coração, meu Pai, nesse dia. Visita, meu Pai, cada coração aflito, machucado, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda falta de perdão, meu Pai, seja repreendida. Que toda palavra maldita que machucou, meu Pai, que entrou, meu Pai, nesse coração, meu Pai, e machucou no profundo, meu Pai, seja repreendido. Em nome de Jesus, que todo espírito do suicídio, da depressão, sejam repreendidos em nome de Jesus. Visita os lares, meu Pai. Renova o amor, o companheirismo. Dê sabedoria, meu Pai, a este casal ou a este homem, não sei se ele é chefe de família sozinho, a esta mulher, se ela é chefe de família sozinha, meu Pai. Dê sabedoria, meu Pai. Tranquiliza o coração desta pessoa, Pai, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, que não está conseguindo ver, meu Pai, a luz no fim do túnel. Mas o Senhor, meu Jesus, o Senhor é a luz. É o Senhor, meu Jesus. Visita, meu Pai, os hospitais, os cárceres, meu Pai, os asilos, os orfanatos. Visita as viúvas, meu Pai, os órfãos. Pai, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no coração dos homens. Abençoa o teu povo, meu Pai, neste dia. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que haja cura para aquelas pessoas que estão doentes, se assim for da tua vontade. Pai, Senhor da glória, abre portas onde portas estão fechadas, meu Pai. Senhor, libera alvarás, meu Pai. Em nome de Jesus. Processos que estão, meu Pai, presos. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor da glória. Oh, meu Pai. Visita essa alma machucada, meu Pai. Visita, meu Pai, colhe, meu Pai, essas lágrimas. Pai, que seja a sua mão no coração dessa pessoa. Que ela possa tomar posse agora, meu Pai. E que, ao tirar a minha mão do meu coração, essa pessoa sinta paz, sinta conforto. Em nome de Jesus, que toda seta, todo mal sai em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, Pai, é que eu lhe agradeço. Amém. Graças a Deus. Tome posse da tua vitória.
Tome posse daquilo que o Senhor te deu, tá bom? Neste momento. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.